eu sou Lilian Caras e o programa Descobrindo o Paraná é em Castro. E vamos começar por aqui, num pedacinho da Holanda no Brasil. Sejam bem-vindos a Castrolanda. Venha comigo acompanhar essa história. Het is iets geschiedenis van Castrolanda, vanuit Nederland. En dan vind ik het belangrijk voor onze kinderen, kleinkinderen en misschien nog wel verdere kinderen. Os holandeses de Castrolanda, eles vieram com vários móveis, implementos, gado. Então, eles tinham trazido bastante coisas. Daí nós achávamos que você tem que conservar e dar valor. Para nós era uma aventura, para os idosos era às vezes um sacrifício. Olá, estou aqui na sede do museu que representa um Boerderij. Isto, Elizabeth? Boerderij. Falei correto? Sim. E estou aqui com a Elizabeth, que vai contar um pouco da história, que é uma casa de fazenda. Sejam bem-vindos. Então essa aqui é uma casa de uma fazenda antiga dos holandeses que vieram para cá. Essa colônia veio em 1951 até 1954, chegaram 50 famílias e dessas 50 famílias a maioria construíram esse tipo de casa. Então na frente é a casa e atrás fica o celeiro. É o estilo da época. Exato. Essa casa ela foi construída em 2016, mas nós tínhamos um outro museu que foi construído em 1991. Um grupo de senhoras, elas pediram para a colônia várias doações dos móveis, do acervo que eles trouxeram da Holanda. E assim foi construído aquele outro museu. Então em 2016 foi construído esse museu e ele foi trazido todo o material que estava no outro museu e vocês conseguem visualizar nesse museu. Então essa parte da casa também a cozinha é um local muito importante que eles ficam e aqui nesta casa tem esse quarto que se chama bedstee, mas o motivo é porque quando era muito frio na Holanda no inverno todos ficavam nesse quarto. Então, Elizabeth, toda essa estrutura que tem aqui no museu demonstra certinho como era a casa na época, desde as relíquias, das louças, dos armários, das formas que eram feitos os quartos, as cozinhas, está representado tudo nesse museu, correto? Sim, exatamente. Estou aqui no Memorial de Imigração Holandesa com Rafael Robbers. Isso, Robbers. O Rafael, ele é moleiro. Rafael, conte um pouco da história para nós.
Oi, então a gente aqui é uma colônia holandesa de imigração de 1951 até 1954. Então a gente é conhecido como um pedacinho da Holanda aqui no Brasil. E aqui, para manter a nossa tradição e cultura, a gente fez 2 espaços aqui que se chama o Centro Cultural Castrolanda, completo. Mas aqui a gente está agora, nesse momento, no Memorial da Imigração. Foi inaugurado em 2001 com a comemoração dos 50 anos da colônia. E o Museu Histórico, que vocês vão visitar depois também, que foi inaugurado por 65 anos da colônia. Então esse espaço aqui que eu vou apresentar primeiro para vocês, ela tem restaurante, tem uma loja de artesanato, a gente tem um pouco da cultura e da tradição. E nós estamos até vestidos. Caracterizado. E tem o grupo folclórico, tem tamancos, e lá em cima, nos últimos 2 andares, é uma réplica do moinho original. Então vem um arquiteto da Holanda, um senhor de 75 anos de idade, que fez o projeto e acompanhou aqui no dia a dia a obra para terminar ela e fazer disso um moinho original, que realmente funciona só com a força do vento. E que é lindo, né? Bonito, é um cartão postal. E aí, quando os turistas chegam aqui, eles são recepcionados pela nossa equipe de monitoria, mas o que chama muita atenção aqui já no início é esse instrumento musical. Ela tem o nome de Notenkraker, mas se chama realejo. É muito usado na Holanda, nas festas típicas. Nos sábados eles saem na rua tocando isso aí e animam as festas do pessoal lá. Nossa, interessante. Funciona com fole, né? Uhum. Que sopra o ar aqui. Isso aqui é a partitura delas. Olha que interessante. Então cada furinha desse é uma nota. E aqui atrás tem uma manivela onde eu coloco a música e giro ela e aí sai a música. Uma curiosidade, isso aqui é madeira? Esse aqui é uma cartolina reforçada. Essa música que eu vou tocar para vocês se chama Daar bij de Molen, naquele moinho. É uma música bem típica holandesa. As cidades históricas do Paraná guardam a memória do nosso povo, viajando por suas estradas, trilhando seus caminhos, andando por suas ruas e trilhas, navegando pelos seus rios e baías, passeando pelos seus parques, indo pelos caminhos de ferro e vislumbrando suas exuberantes paisagens. É possível se ter uma boa ideia de como a população vivia em outros tempos e conhecer os locais de importantes acontecimentos históricos. Valorizar e fomentar a cultura, gastronomia e turismo paranaense nesse momento de um novo normal. O estado do Paraná é tão rico em sua história, é importante levar informação a todos que desejam conhecer cada cidade. Invista na sua cidade, invista no Paraná. Um pedacinho da Holanda no Brasil espera por você, no Centro Cultural Castrolanda. Venha ver de perto um autêntico moinho holandês no Memorial de Imigração, com instalações para moagem movidas pelo vento, loja de artesanato típico holandês, restaurante, salão de eventos e visite o Museu Histórico, uma casa que reproduz a vida dos pioneiros, história, tradição e cultura, no Centro Cultural Castrolanda, em Castro. Há 11 anos nascia a UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo, uma instituição
com foco na difusão da história aplicada. A UNILT iniciou seus trabalhos de forma presencial e com aulas de campo. Mais tarde, também pelas plataformas virtuais. Participamos ativamente de inúmeros projetos nacionais de grande relevância. Também incentivamos e participamos da criação de museus e centros de memória. Neste dia 28 de junho, faremos um evento online gratuito para comemorar nossos 11 anos. Participe! You're so good to me, and your love is the inspiration that I need. Writing songs for you is the way I find to thank you for this. Face the music, dance to the music. Now I hear the sound of music, and your kisses take it closer to perfection. You're beyond imagination. With the drinking, you're so good to me. You're so good to me. And I hope to give you back the peace of mind. Face the music, dance to the music. Face the music, dance. Então aqui no memorial a gente tem 4 andares que as pessoas podem conhecer, né? E aqui a gente está no primeiro andar. Aqui a nossa imigração, como eu já comentei, ela aconteceu de 1951 a 1954. As famílias vieram em grupos, não todos de uma vez, foi de uma forma organizada. E eles trouxeram um pilar bem forte, 3 pilares na verdade bem fortes entre esses imigrantes, que era a educação, o cooperativismo e a religião. Então eles trouxeram da Holanda. As famílias daqui da Castrolanda, elas vieram do norte da Holanda, né? Então, uma região específica, a maioria chamada da província Drenthe. E junto com essas famílias também vieram os costumes e as tradições. E aqui nesse primeiro andar a gente tem um pouquinho dessa tradição deles, que veio com as famílias, mas que a gente mantém até hoje ainda. E uma delas é o Grupo Folclórico Holandês. Ela foi fundada em 1953, né? Era uma forma do pessoal se reunir com danças, com cultura deles, e usavam e usam ainda uma roupa típica de uma região chamada Volendam, que é uma região de pesqueiros na Holanda. E a gente tem essa roupa mostrando para o pessoal. Esse grupo existe até hoje ainda, então os ensaios ocorrem nos sábados e aí eles apresentam nas festas típicas nossas, ou quando são convidados para outras cidades, outras festas também. Com a pandemia deu uma paradinha. Parou tudo isso aí, agora por enquanto está só em stand-by ainda, mas a ideia é assim, poder reativar tudo isso aí. E é uma da tradição nossa, da nossa cultura que a gente mantém. E qual que é a razão do tamanco? Esses tamancos, onde a gente está sentado dentro delas, o grupo folclórico ela também usa, mas não é só porque faz parte do traje. Na Holanda se usava muito e ainda tem muitas pessoas que usam o tamanco porque a Holanda, boa parte do país está abaixo do nível do mar. Então é um país bastante úmido e frio. Por incrível que pareça, o tempo hoje está bem parecido. É verdade. Frio e úmido. Ainda bem que a gente está de tamanco hoje. Mas na Holanda se usava por isso. Então para proteger o pé, você colocava 2, 3 pares de lã e aí você poderia trabalhar no campo sem problema porque não umedecia o pé e não esfriava. Então tem muita gente hoje que prefere trabalhar de tamanco porque mantém aquecido o pé do que uma bota de borracha ou um calçado que pegue a umidade. Então não era só uma tradição, ele servia para o trabalho. Isso. E aqui como a gente está sentado dentro de um que é amarelo,
O que diferenciava um tamanco do outro é a pintura dele. Então o amarelo, como a gente está nesse aqui, era o mais tradicional para o dia a dia, então eu uso no trabalho. Aí para um social ou um evento, então você mudava a cor. Tinha que ser mais incrementado. Isso, então o que diferenciava era a cor de um tamanho para o outro para certa ocasião. Então nesse andar, é o segundo andar do memorial, aqui a gente fala um pouquinho mais da cooperativa, que foi um dos pilares da imigração, né? Eles formaram a cooperativa já na Holanda, com 50 sócios, e junto com essa imigração eles trouxeram tudo que eles tinham lá na Holanda para cá. Então veio o maquinário, veio os móveis deles, veio o gado junto, eles trouxeram 1.200 cabeças de gado junto à vaca holandesa. E esse aí formou uma base do plantel hoje, que é aqui em Castro. Nós somos conhecidos como a capital nacional do leite. A produção nossa aqui na Castrolanda, diária, é mais de 1 milhão de litros por dia. Então a gente tem um plantel bem grande. E aqui vocês estão vendo uma vaca holandesa em tamanho real hoje. Elas têm em média aí 30, 40 litros, e as vacas campeãs de produção aí tem vacas que dão até 70, 80 litros por dia. Então a média nossa aqui é bem alta e acima da média nacional. E a produção não é só leite, né? Não, nós temos grãos também, então tem soja, milho, tem trigo, tem feijão, tem batata e tem produção de carnes de suínos também. Então é uma cooperativa bem diversificada em seus produtos. E enfatizando também que a estrutura daqui é uma réplica do que tem lá na Holanda, que foi trazido aqui para o Brasil. Isso, o memorial aqui, e agora no próximo andar a gente vai começar a conhecer o moinho, que vocês vão ver porque é uma construção diferenciada, mas é como os moinhos originais na Holanda. Rafael, estou encantada com tudo. Eu queria que você contasse um pouco do moinho para nós. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é uma réplica original, né? Vem um arquiteto da Holanda para construir isso aqui. Um detalhe, esse moinho hoje é considerado um dos maiores do mundo, porque o que conta o tamanho do moinho é a envergadura da pá. E esse aqui tem 26 metros, então ela é considerada como uma das maiores do mundo. Como se viu que toda a estrutura é de madeira, como os moinhos originais, e todo ela encaixado sem prego na estrutura. Mas para mostrar melhor o funcionamento dela, vou passar agora um vídeo para vocês verem, que fala todo o funcionamento dela e como ela funciona também, que é bem interessante. Isso aqui também funciona. Aí é para subir o cereal, pode puxar aí que você vai trazer o cereal para cima para moer lá no andar de cima. Pesado, hein, gente? Tô brincando, não é não? Não faz força. O moinho de Castrolanda, The Immigrant, foi construído em 2001 para marcar a comemoração do 50º da colônia Castrolanda. É uma réplica em tamanho original e funcional do moinho Volzert e possui a função de moer grãos de trigo para a produção de farinha. A principal curiosidade sobre este moinho é que foi feito sem utilizar pregos. Possui encaixes precisos de madeira, com projeto de carpintaria perfeito. O funcionamento do moinho é prático e objetivo, porém exige algumas técnicas e habilidades para sua operação. O moleiro sempre deve estar atento às condições do tempo, do vento e ao som das engrenagens e das pedras. Primeiramente, o sistema é abastecido com a matéria-prima para a produção de farinha. As sacas com grãos de trigo, que chegam até a moega através dos alçapões do moinho, são elevadas através de um sistema de cordas e roldanas, tracionadas pela força humana ou do vento, e são despejadas manualmente na caixa da moega. As velas das pás auxiliam no funcionamento do moinho. Elas são usadas quando a condição do vento não é favorável. Elas são abertas uma de cada vez e aumentam a área de captação de vento na pá. O chapéu é móvel, girando 360 graus. Assim, com qualquer direção do vento, o moinho pode operar quando se posiciona as pás de frente para o vento. Após esse trabalho inicial, basta liberar o freio para iniciar as atividades. A força do vento faz girar as pás do moinho, que podem chegar a 20 voltas por minuto, em uma velocidade de 100 km por hora na ponta da pá. Os flaps que se encontram no final de cada pá controlam a velocidade. Conforme a velocidade aumenta, elas vão se abrindo para reduzir, ou vice-versa, o que acontece automaticamente. Todo esse movimento das pás faz com que, internamente, as engrenagens e os eixos do moinho girem em sequência até chegar nas pedras de moagem.
tudo deve funcionar como um relógio. Para o funcionamento da moagem, são necessárias duas pedras, uma pedra que não se movimenta e outra que gira por cima dela. A moagem do produto é realizada através da fricção de uma pedra na outra, podendo o moleiro fazê-las se encostarem mais ou menos, conforme a granulação da farinha que deseja. A farinha desce por um canal e é ensacada novamente para ser transportada através dos alçapões. Em dias de condições bem favoráveis do vento, um moinho industrial chega a moer até 3.000 quilos de farinha por dia. Após encerrado o trabalho de moagem, o freio das pás é novamente ativado, as lonas são enroladas e todo o sistema é travado, aguardando um novo dia de trabalho. O moinho de Castrolanda utiliza apenas da energia do vento para seu funcionamento. Ele foi construído com muito trabalho e dedicação, com o apoio de pessoas que trouxeram ao Brasil suas famílias, maquinários e muita cultura. Aproveite sua visita e observe cada detalhe. Rafael, a gente conheceu esse local que é incrível. Como que faz para as pessoas vir conhecer tudo aqui, horário de funcionamento? Então, a gente está aberto de sexta a domingo e feriados para visitação sempre após o almoço, das 13 às 18 horas. E o restaurante já abre a partir das 11h30. Agora, no momento, nos domingos a gente não está aberto devido ao decreto que não permite abrir, mas senão a gente sempre está nesses dias, nesses horários abertos. Agora, em julho, a gente tem horário especial de férias, então a gente vai abrir de terça a domingo, sempre no mesmo horário, 13 às 18 horas. Aí o pessoal pode chegar, está aberto, não precisa agendar, a não ser que seja um grupo, aí a gente pede para fazer a reserva no nosso site. No site é Centro Cultural Castrolanda, para a gente poder se programar com esses grupos. E aqui segue todos os protocolos de segurança. É obrigatório o uso de máscara, a gente disponibiliza álcool em gel, todo o protocolo de segurança, limite de pessoas para visitar, então a gente segue todo o protocolo que é normal já no nosso dia a dia aqui. Então venham visitar. Ik hoop dat je mooi vindt en ik vraag om allemaal hier wil kennen in Castrolanda. Allemaal welkom hier in Castrolanda.